Bom dia, obrigada pela sua presença, obrigada a você que está ligado aqui na tela do Amazon Sat. Sou Tatiana Sobreira, quero te fazer um convite até o meio-dia. Fica conosco nesse feriado maravilhoso. Parabéns, Manaus. Parabéns para você, nossa querida Manu, que nos recebe, nós filhos da terra, nós imigrantes, nós aqueles que adotamos, mesmo que sem querer, na marra, que a gente escolhe morar nessa cidade, dessa garota de 349 anos de idade. Ô Manaus, como eu te amo, viu? Te amo muito. E é essa homenagem que a gente quer fazer para ti. Presta atenção. Oi, tudo bem? Eu poderia começar essa matéria fazendo uma viagem no tempo. Mas essa viagem no tempo será agora. Não podemos deixar de mencionar as vitórias dessa cidade que teima em permanecer em evidência. Esta é a Manaus com seus 349 anos de histórias de vitórias. Antes a capital não era aqui, não. Inicia timidamente em Barcelos e vem para cá, após anos de tentativas em se desmembrar do estado do Pará. E definitivamente se torna a capital do estado do Amazonas. Recebe esse nome em homenagem a tantas tribos indígenas que habitavam a margem esquerda do Rio Negro. Manaus, à época e agora Manaus, tornou-se então o principal centro urbano financeiro industrial da região norte do Brasil. Épocas áureas da borracha trouxeram essa identidade europeia para o meio da floresta e a mistura de povos de todo o Brasil. Assim, dos mais de 1,5 milhão de habitantes que hoje moram por aqui, distribuídos nesta cidade-estado, da Zona Franca de Manaus, da franqueza desse sorriso e braços firmes, dos banhos de rios e igarapés, dessa gostosa e inigualável gastronomia com suas misturas de sabores, feiras, mercados, eventos, dessa música que teima ser de todas as formas e ritmos, desse boi-bumbá que não se rendeu e preservou o seu legado, da arte criativa, moderna, inventiva, vista aqui no teatro ou expressada nas ruas, desse encontro de rios, centros de pesquisas, bosques e tantos lugares. Ê, Manaus, como é gigante essa tua generosidade! Não queremos falar de ti, mas essa singela homenagem à cidade que não escolheu quem receber, mas recebe porque escolheu ser a capital da Amazônia. Parabéns, Manaus! É, né? Você ouviu um pois é dele mesmo, sim. Ele que tem uma memória, que eu digo assim, ele pincela as telas do papel, que são várias telas, né? Ele decidiu fazer da vida dele, que eu conheço, vai aí, mais de 26 anos, muito mais. 26 eu estou só de profissão. E ele estava presente na minha vida antes mesmo da gente adentrar essa área da comunicação. Ele que diz assim, Tati, faz um favor para mim, me fala aí qual é aquela saudade que eu tenho de Manaus. Eu me emociono até de entrevistá-lo, porque já o tive em outros momentos, a oportunidade de entrevistá-lo. Veio aqui para falar de um grande lançamento, que foi o Felipe, o livro sobre o Dr. Felipe Dal, o jornalista. Mas ele vai falar não só sobre a vida de historiador, mas de gente, porque ele é gente do norte mesmo, gente daqui. Brahim, querido, bom dia. Bom dia, é um prazer enorme estar com você. Comecei bem sobre a saudade, aquela que fica bem assim, tia, amigo. Ótimo, e eu quero falar de saudade. Eu quero falar da Manaus que se empinava papagaio, da Manaus que se colocava vidro no trilho do bonde para moer e fazer cerol, da Manaus arborizada, da Manaus do Cine Odeon das 16 horas, da Manaus dos matinês, do cinema Guarani e Politeama, mas da Manaus que a minha geração viveu, da Manaus serpenteada por igarapés, por rios, da Manaus que se pulava da ponte, da Manaus que nós sentimos saudade, da Manaus do bonde, da Manaus das famílias que ficavam na porta no entardecer e o anoitecer conversando,
Da Manaus que só tinha rádio, que só tinha jornal, mas da Manaus que as famílias viviam mais próximas, da Manaus que o centro comercial se confundia com as residências daquela época. Era comum você sair da sua casa e passar na porta de um grande aviador da borracha. Da Manaus que as famílias passeavam de bonde, que no final da tarde, nas noites de calor, iam até o fim da cidade, que era ali muito próximo do primeiro distrito rodoviário. Da Manaus, aonde as famílias se conheciam, e você ligava o telefone, era apenas 2 dígitos. Da Manaus dos ingleses, dos árabes, dos judeus. Da Manaus que nos deixa saudade. E esta Manaus que nós não temos mais hoje. Da Manaus da Getúlio Vargas, da Joaquim Nabuco, da Manaus de que pouquíssimas famílias tinham a geladeira a querosene, que 90% das famílias iam diariamente ao mercado para comprar todos os dias o peixe fresco, a carne fresca. Essa foi a Manaus que eu conheci. A Manaus que se ia à padaria comprar o pão, e ainda me recordo se trazia um pão enorme de meio quilo enrolado num pedaço de papel. Quer dizer... Barbante. Exatamente. Né? É essa Manaus que nós tínhamos o hábito, que não existia supermercado, nós íamos na mercearia, ou na pequena ou na grande, para comprar tudo a retalho. Se comprava óleo a retalho, sabão a retalho, manteiga a retalho. Arroz, o açúcar. Manaus da Renascença, uma das mercearias enormes dos portugueses, que era a única que fornecia o Palácio Rio Negro. Essa é a Manaus que eu vivi e que eu sinto saudade. Por isso eu quis falar de saudade. Nossa, Brainha, isso é poético, né? Poético porque quem acha que Manaus se constrói somente depois de Eduardo Ribeiro, até no apogeu do Teatro Amazonas, que a gente está ilustrando para você que está em casa, acompanhando essa entrevista com imagens daqui do programa especial sobre Manaus, existia uma Manaus diferente, até nessa época também. Exatamente, a Manaus em que a economia era motivada por árabes, judeus. Manaus que tinha um bairro, tinha uma localização só dos árabes, no entorno do mercado, né? Dos judeus que buscaram as barrancas dos rios, dos árabes que também se instalaram como regatões. Essa Manaus já não existe mais. É uma Manaus que nos deixa saudade, é uma Manaus que nós perdemos a arborização. Manaus, onde o jovem subia e descia Eduardo Ribeiro para ver as estudantes do Instituto de Educação descer. Manaus que era um prazer enorme os alunos do Colégio Estadual, no 7 de setembro, desfilarem garbosamente de branco com aquele uniforme, com os botões dourados. Aliás, isso me trouxe à mente recentemente com o livro do Osiris Silva, falando sobre o Colégio Estadual, da Manaus do Café do Pina. Café do Pina. Onde os professores se reuniam nos intervalos para jogar a conversa fora. Bessa e sua turma estavam falando sobre cultura também. Exatamente. Que tinha um grupo que estava ali diuturnamente discutindo sobre as questões sociais também, e cultural da cidade. Né? Da Manaus, cujas vitrines se comprava as roupas importadas da França, da Inglaterra. Da Manaus, aonde era muito chique ir para o Sereno do Rio Negro para ver as festas de carnaval, olhar aquelas fantasias belíssimas. E eu ia ainda muito criança e depois me tornei diretor do Rio Negro e pude viver aquilo com mais intensidade. Da Manaus, da disputa no Parque Amazonense entre Nacional e Rio Negro. Então, essa Manaus não existe mais. Essa homenagem à cidade de Manaus, você que é historiador, faz parte da Academia Amazonense de Letras, a importância de se ter espaços que falem mais de Manaus e mostre a cultura para a nossa região e para o turista que está vindo aqui, Brainha, é muito importante também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Uma cidade sem museus é uma cidade sem história. E muitas pessoas acham que o museu é um local onde recebe objetos velhos.
mas na verdade o museu tem a metamorfose de te transportar para um período que você não viveu e te leva a conhecer aqueles fatos históricos. Quando eu viajo, as primeiras visitas a museus, ao teatro. Então, a Manaus ganha com mais um museu, embora nós sejamos muito ricos de museus. Você tem o Museu da Universidade Federal do Amazonas, você tem o Palacete Provincial, que dentro tem vários museus. Enfim, eu acho que quando se toma a iniciativa de criar mais um museu, de certa forma, de aplaudir. Brainha, eu te agradeço ter aceito o convite de ter vindo ao nosso programa. Eu espero que essa nossa homenagem tenha aí puxado a orelha de muita gente também, né, Brainha? Com certeza. E eu acho que uma lembrança dessa forma é uma lembrança de coração. Que homenagem é essa que você deu pra gente? Não tenha dúvida que essa Manaus da saudade, que não volta mais porque a modernidade atropelou, ela possa ficar na memória das imagens e da nossa fala. Muito obrigado pela oportunidade de conversar com seus telespectadores. E daqui a pouquinho a gente retorna com muito mais aqui no programa. Já estou de volta com você que está na tela aqui do Estúdio Sat, na tela do Amazon Sat e do Estúdio Sat também, né? Esse programa que tem a cara, a voz da Amazônia. Sempre de segunda a sexta a gente traz aqui pessoas especiais, fatos especiais que acontecem não somente em Manaus, mas também aqui na região norte. Quero agradecer seu carinho, que hoje nesse aniversário a gente só está trazendo presente para você que é de Manaus e para você que nos acompanha no mundo inteiro. Claro, eu não poderia deixar de faltar, de trazer também aqui no meu programa essa comida maravilhosa. Mas quem vai conversar conosco, ele carioca de coração, de nascimento, amazonense de coração, renascimento. Posso até dizer assim, né? Que ele nasce numa nova etapa da vida dele, já na culinária a vida inteira. Ô, Procópio. Oi, Tati, tudo bom, querida? Querido? Obrigado por você ter vindo. Eu agradeço. Muito bem recebido aqui nesta casa, viu? E sempre. Será todas as vezes que você precisar. Essa apresentação tão brasileira que você traz aqui, apresentação com banana, apresentação com peixe, apresentação com coco, isso retrata aí toda a tua experiência no Rio, em alto mar? Posso começar assim? Sim, assim? com certeza. Você trabalhou em navios? Isso, eu trabalhei em um navio aqui, né, durante 10 anos praticamente. Então foi assim a minha trajetória, né? Passando Rio, cidade natal, depois 2 anos em São Paulo, depois 4 anos em Brasília, depois 2 anos na Bahia e cheguei a Manaus. Há quantos anos aqui em Manaus? A Manaus, 12 anos. 12 para fazer 13 anos. De trajetória na culinária gastronômica, na gastronomia, há quantos anos já? Há 30 anos, Tati. Não poderia dizer desde quando tu nasceste, não? Eu tenho... Olha aí as fotos dele. Eu tenho 40... Só com estrela, aquilo ali é um jogador de futebol, sim, né? Sim, é um jogador de futebol, a gente... Quem é ele? Esse é o Vinícius Júnior. Esse Vinícius Júnior, que está hoje no Real Madrid, no Sub-20. Tivemos a oportunidade de ser o primeiro chefe a ir para o Chile, cheguei do Chile semana passada, ficamos 11 dias cuidando dos meninos. O Daniel Alves passou pela Sub-20, né? Claro, o Neymar, ficamos 11 dias cuidando dos meninos da Sub-20 e isso é fruto do trabalho. Eu fico feliz pelo Amazonas ser reconhecido, a gente colocar um pouquinho do tempero amazônico lá dentro da culinária dos jogadores. Mas aquela fofoqueira, do jeito que jornalista é, jornalista é tudo fofoqueiro. Qual era o prato preferido da região norte dele, gente? Olha, costela de tambaqui. Vou te falar até um segredo. Tafarel, você sabe, vai que é sua, claro. Tafarel. Vai que é sua. Nosso grande goleiro, Tafarel. Tafarel. Olha os pratos. Olha os pratos. Esse eu posso falar? Claro. Esse é um jaraqui de uma versão assim, a lá, chefe Cláudio Procópio, né? É o jaraqui com arroz com tucupi ali na parte superior. Ao lado, você tem uma farofinha e um vinagrete. A gente procura, Tati, dar uma roupagem. Esse é um pirarucu, você claro. Quando viu a foto, né? Você falou, parece um rocambole. É um pirarucu recheado com camarão seco,
Então, abrimos o pirarucu, né? E recheamos o pirarucu com camarão seco. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu acho isso uma sacanagem. Você me mostrar um prato desse, uma hora dessa, que a patroa tá aí em casa com cidadão, com curumim. Essa é uma costela de tambaqui. Tá com uma carne de boi ralada aí, que é carne moída. Mas é gostoso carne de boi. Mas ela já não aguenta mais comer isso. Aí ele mostra isso. Mas, amigo, tu tiveste a ideia... Esse é uma costela de tambaqui também. Era essa daí que eles piravam na batatinha? Isso, piravam no peixe. justamente. Não só os jogadores, né, mas as pessoas em si, quando a gente sai fora de Manaus para fazer algum evento fora, eles gostam demais da costela de tambaqui. Eles dizem assim, olha, foi uma coisa assim que eu nunca havia comido na minha vida, diferenciado. Então, eu fui a Brasília já 4 vezes no Congresso Nacional fazer culinária amazônica. E todas as 4 vezes o prato que mais saía era a costela de tambaqui. Então, procuramos fazer para os jogadores, para o povo que quer uma comida mais light, uma costela de tambaqui não frita, mas uma costela de tambaqui assada, sabe? Numa manteiga com ervas, com alcaparra. Ou seja, a gente procuramos dar uma nova roupagem naquilo que é a culinária amazônica. Mas, Tati, eu com toda humildade, eu tenho 30 anos de profissão, 2 livros escritos de culinária amazônica, já cozinhei para 8 presidentes, tenho uma medalha de honra do ministro da França, Leonel Vai Jospin. cozinhar para mim. Vou cozinhar para você, mas eu aprendo, Tati, todos os dias com verdadeiros chefes. São os ribeirinhos, são chefes amazônicos. A gente, eu costumo dizer para chefes fora de Manaus, falar é fácil, mas viver que é o mais difícil. Então, muitas vezes eu vejo muitos chefes fora de Manaus, em outros estados, falando muito da culinária, mas o mais importante é a convivência. Claro, então, eu tenho essa oportunidade de conviver, de ser amigo, de visitar povos como os cambebas. Sim, os cambebas, eu conheço os cambebas há 10 anos. Mas peraí, que tu vai me contar já o resto. Calma, que ele tá querendo já me contar tudo. E não vai deixar a gente para depois. O chefe fala muito. Não, peraí, você vai continuar falando. Eu consegui encontrar uma pessoa que consegue falar mais do que eu. Não, tua voz é linda. Aí ele, olha, eu apaixonei pela sua voz. Tua voz é linda, querendo me conquistar. A voz de locutora. Não, olha, a senhora Procópio, com todo Eliane o devido, Procópio. todo o respeito, que eu sei que a senhora vai estar em casa assistindo junto com o seu esposo, os 2 chefes. Pegue a frigideira e dê assim. Intervalo, eu volto já. Já de volta com você que está ligado aqui na tela do Amazonsat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência nesse feriado. Parabéns, Manaus! Manaus, meu amor, minha vida. Cidade que renova. Diz assim, quem vem para Manaus não consegue ficar quieto. Não tem quem fique, meu irmão. Aqui tem tudo, para tudo quanto é canto que você olha, tem a possibilidade de você provar alimentos diferentes. Ficar magrinho nunca, no way. Não tem condições. Porque aqui, mano, onde você senta, a mesa é farta. Caso do Procópio, que estava falando que veio do Rio de Janeiro, passou por São Paulo, passou pela Bahia, passou por vários lugares, até decidir que o porto dele seria Manaus. Depois do falecimento da mãe, que era que vivia com ele decide montar a sua base aqui na nossa cidade. E aí, para dar um pulo, sair de dentro de um navio e virar um proprietário de um restaurante, você está estreando como proprietário agora. Uma coisa é você ser funcionário, outra coisa é você ser patrão, né? Agora vamos falar desse Procópio empreendedor. Como é que está sendo para você? Já tem o quê? 1 ano, 1 ano e meio? Tem há 1 ano, vai fazer 1 ano agora, próximo mês, que nós estamos nessa empreitada. Olha que é só, lá no mercado, eu acho que a gente tem fotos aí também, né? Isso, é no Mercado Adolfo Lisboa. Olha só, Tati, é diferente, ao mesmo tempo um aprendizado diário. Eu acho que falta nos chefes, aí vai uma crítica pessoal, aos chefes de forma em geral, um pouco de humildade de querer aprender. Então, às vezes, a gente aprende com o pipoqueiro, que está ali no dia a dia, com o cara da barraquinha de cachorro-quente, que é empreendedor. Eu tenho essa visão que todos são empreendedores. O cara que vende a sua pipoca com o cara que tem um empreendimento de 1 milhão, 2 milhões de reais. Então, eu estou todo dia também aprendendo. São pessoas que me
me passam essa experiência, olha, o caminho é esse, e vamos assim, seguindo, com muita humildade, podemos dizer assim, no nosso empreendimento não temos um número grande de funcionários. Eu, a dona Eliane Procópio no caixa, tem uma menina que trabalha comigo já desde o início, né? A Maria, e temos um garçom. Quando temos algum evento, contrato extra, esse extra Perfeito, menos é mais sempre, Com né? certeza. Hoje vocês estão permissionários, você, sua esposa, Sim, sua sim. sócia, sua parceira, sua amiga. Hoje vocês estão permissionários lá no mercado. Como é que as pessoas, você está no andar de cima, como é que as pessoas hoje recebem essa alta gastronomia lá no mercado municipal, que a gente sabe que ali tem vários estilos de gastronomia, que é uma gastronomia mais simples, né? Sim. A sua é mais elaborada. Sim. Esse é um desejo, aí vai até um elogio, né? Que posso fazer para as pessoas locais aqui, as autoridades e secretários, etc. Sempre falaram isso para mim, né? Secretário de Turismo. Olha, chefe, a gente precisa ter uma referência. Nós precisamos que as pessoas vão até o mercado e vejam que o mercado proporciona algo a mais. Então, na verdade, isso veio de um desejo, porque, tipo assim, você viaja, todo mundo fala, mercado de São Paulo, mas tem outros mercados muito lindos. Paraná e Curitiba, que é um mercado maravilhoso. Cuiabá. E, infelizmente, assim, Manaus ainda a gente está caminhando, foi feita uma reforma linda, aí posso um elogio ao nosso prefeito Arthur, a todo o trabalho, né? Ele é uma pessoa Belém é maravilhoso aquilo ali, né? Belém. Então, foi feito um trabalho de revitalização do Adolfo Lisboa, com mais de 200 anos, e a gente está com o propósito de atender, também isso é interessante falar, Tati, não só o público internacional. Eu recebo pessoas, sério, do mundo todo. Porque pessoas que chegam para visitar Manaus têm 2 pontos de referência. Quais são? O Teatro Amazonas e o Adolfo Lisboa. Se você tivesse que dar um presente para Manaus hoje, no dia do aniversário de Manaus, esse programa vai ao ar no dia do aniversário de Manaus, dia 24. O que você, olhando para essa câmera aqui, o que você diria para Manaus? Olha, eu diria Manaus, muito obrigado. Eu diria Manaus, minha paixão. Manaus que me recebeu muito bem, Manaus que hoje eu tenho uma filha, né, a senhora Débora Procópio Manoara, e dizer que eu amo essa terra, amo este lugar, amo este povo. O que nós, como chefe de cozinha, podemos fazer é levar um pouco da nossa gastronomia para qualquer lugar que nós vamos e dizer que essa gastronomia é a gastronomia amazônica que a gente faz com muito amor e carinho. Agora, eu posso meter bronca aqui? Com certeza. Falando do prato, posso falar rapidamente? Então, enquanto eu como, você fala. Positivo. Vamos lá. Esse é o pirarucu. Pirarucu defumado. Essa defumação, pode falar. Ela é feita pelo professor Nilson. É um pesquisador, uma das maiores autoridades que diz respeito à defumação. Ele é um professor do INPA, então é um pirarucu defumado. Nossa, ele é bem sequinho. Bem sequinho, é bem light. A gente faz ele assim no azeite, pouquíssimo azeite, porque o peixe já é defumado, com uma farinha, guarini, ovinha. Ó, como ele é todo sequinho. E ele é servido assim mesmo, dentro do corpo. São quantos dias que você disse que ele fica? Então, a defumação dele é uma defumação a frio, que leva até 7 dias. Ela é feita com de maneira que leva 7 dias para sair uma defumação perfeita. Então, é uma Nossa, que delícia. Gostoso, né? Gostoso. Esse prato é o prato que eu já servi, né? Prefeito, já servi várias autoridades, artistas como Gilbert Einstein, um artista. Esse é só para você. Esse é um prato que a gente já servimos essas autoridades. E também o povo do dia a dia, que vai lá no mercado, né, quer comer um pratinho diferente. Esse é um prato diferente. Essa é uma bananinha. Coisinha básica, uma leve. Coisinha básica, leve. Farinha. Leve. Mas é feito com muito carinho. Não só esse, né, mas outros também, que tem lá uma costelinha de tambaqui, tá? Um jaraqui, uma versão diferente. Você fica bom também. Tá gostoso, muito né? Bom, muito bom. Procópio, vou dar um abraço, tá? Um abraço e um beijo. Querida. Meu Deus, coisa boa. Caiu até meu ponto. Vou lá contigo com a Eliane, viu? Com Passa certeza. teu contato. Bom,
Eu estou nas redes sociais, né? Instagram, @ProcópioProcópio. Face, mesma coisa, né? Facebook, @Procópio. Na mídias sociais também tenho o Instagram da Taberna, chama-se Taberna Chefe Procópio, tá? Então, só você postar lá no Google, Taberna Chefe Procópio, já vai aparecer. De forma que a gente estamos lá para poder atender de segunda a sábado, das 11 às 15 horas. Domingos e feriado, grupos fechados. Você quer fazer um aniversário, alguma coisa? Vai lá, amigo. No mercado tem o Procópio, tem toda a turma. Primeiro andar, nível superior com elevador. Tô dizendo? Eu encontrei uma pessoa que fala mais do que eu, Josemar. Obrigada, amigão. Bem, gente, olha, fica com a gente. Esse programa tá só ainda na metade, tem mais coisa pela frente. Muita gente boa chegando aqui pra gente comemorar o aniversário de Manaus. Eu volto já. Já de volta com você que está ligado aqui na tela do AmazonSat, o canal que é a cara e a voz da Amazônia. Esse é o programa Estúdio Sat, onde a gente está fazendo esse especial em homenagem à nossa cidade de Manaus. Agora vamos falar sobre cultura. Ele que já tem aí, vou dizer que mais de 20 anos, sim, na área de comunicação, como produtor, e na área da publicidade também, é publicitário, redator, é quadrinista, escritor, e ainda é pai. Rodrigo Castro. Não é isso, amigo? E aí, Tatá, tudo bem? Mano, ainda tem mais coisa, né? Tem várias coisas que se eu esquecesse, é tanta coisa, amigo. Acho que eu sou cineasta, né? Cineasta. Os curtinhos aí, né? Faço uma websérie aqui. Claro. Você ainda faz... Ainda tem tempo ainda para ser você, né, amigo? Tem que ter, né, mano? Tem que ter, ainda mais nos tempos atuais, né? Você tem que ter alguma reverberância no que você pensa e no que você foi criado para poder fazer com que as pessoas abram as mentes também, né? É claro. O Rodrigo agora vai ser o nosso colunista aqui do Mundo Geek, falando sobre cinema, falando sobre cultura, dando dicas de leitura. E hoje, a estreia dele aqui no programa, nessa data especial. Rodrigo, o que a gente pode falar de Manaus aí, do audiovisual e de pessoas importantes aqui para nossa região? Então, Tati, a gente falar de audiovisual, acho que é impossível você falar de audiovisual no Amazonas sem primeiro citar a figura do Silvino Santos, né? A maioria das pessoas, quando ouvem a gente falar do Silvino Santos, acha que é um lance de, é saudosismo. Não, o Silvino tem uma importância muito grande, porque ele foi um dos primeiros grandes documentaristas do Brasil. E esse cara estava no Amazonas, né? O País das Amazonas, que acho que é de 1922, Isso. Foi um trabalho praticamente de encomenda, né? Ele veio trabalhar, na verdade, como se fosse um cara que fizesse uns press release de uma grande empresa aqui que existia na região, né? Só que ele viu que ele poderia transformar tudo isso num trabalho muito maior, né? De documentar não só a cidade, o estado, o cotidiano, né? Que é importante. E assim, se eu não estou enganado, Tati, o Silvino é o primeiro cara a ter imagens aéreas do Amazonas. Isso é verdade mesmo, Rodrigo. Então, assim, verdade, tem uma verdade. documental gigantesca. Só que o Silvino, ele é meio que deixado de lado e a figura dele só é resgatada na década de 70. Graças a pessoas que a gente sabe que são ícones, né, na cultura amazonense, não só na parte da publicidade, mas na parte de cinema, na parte de documentário, principalmente, né? Então a gente tem primeiro uma figura que é o Joaquim Marinho, né? Claro. Grande Marinho, um cara que foi alicerce para vários artistas, né? O Marinho é um dos poucos caras que trabalhou não só em rádio, mas como secretário de cultura, que abriu um leque diverso. Era pintura, era cinema, era música, era teatro. O cara estava envolvido com tudo, como ele mesmo se autodeclarava, né? Um agitador cultural, né? O Marinho é um agitador cultural. Sim. E aí o Marinho se junta a uma moçada que já fazia um cineclubismo na cidade, e desses caras aí, eles se reúnem para buscar a figura do Silvino de volta, resgatar essa pessoa. E tudo isso, na verdade, é o alicerce para um pontapé em que esses caras acabaram não só realizando o primeiro festival de cinema da cidade, como também começaram a se tornar cineastas, né? Eu era moleque, essa história, antes de conhecer até o Marinho, eu fazia um pouco do paralelo com os caras do Carril do Cinema, que são aqueles críticos lá de cinema que enalteciam o Chaplin, enalteciam o Alfred Hitchcock, e depois você começou a ver esses caras fazendo a novela vague, né? Começou a fazer filmes, né? Como Truffaut e vários outros, né? Então a gente tem nesses caras aí o Ivens Lima, tem o Djalma Limonge, tem o Roberto Carrani, né? O Canex, você conhece? Grande Carrani, maravilhoso Carrani, que ficou uma data aí casado com a Manazinha, né?
louco pelo Carrani, ele sabe disso. Sempre que eu encontro com ele, chama ele de mestre, porque foi um cara que conseguiu passar por várias coisas, né? Carioca e decidiu morar aqui, né, cara? Exato, né? Aí a gente tem o Aurélio Miquiles, que o Miquiles é o cara que faz aquela homenagem ao próprio Silvino, né? O cineasta da Selva, né? Que é um longa que teve repercussão nacional. Roberto Evangelista, grande evangelista. Não, a gente não pode esquecer, sair também dessa seara, você falando dessa seara, do próprio Oscar Ramos, né? Sim, o mestre Oscar, né? Porque o mestre que o Oscar sempre estava em volta, e é de Taquatiara, e tinha um pai que tinha um cinema também, né? Louco por cinema, né? Ele entra para fazer direção de arte e tem trabalhos nacionais e internacionais nessa área cinematográfica pela paixão que ele teve pelo cinema, né? Mas, Rodrigo, você dando esse ampassão da história, eu tinha um pai que tinha cinema no interior também, lá dos idos dos anos 60, 70. Então, assim, que só eram 3 cinemas no interior do estado do Amazonas, e a gente aporta. Eles foram adentrando a Amazônia porque Manaus, além de ser a Paris dos trópicos, Manaus é que ditava, depois do Grão-Pará, que tem aí o desmembramento do Grão-Pará, Manaus sempre foi os olhos daqui da região norte, né? Hoje, você fazendo esse retrospecto aí da história, até me arrepio, porque eu já começo a entrar no cinema da atualidade. Você é um cara que é ativo, você é cineasta também. Como é que está o cenário de Manaus e essa nova produção desses talentos? Você que é um olheiro também para isso, né? Assim, eu acho que a gente ficou no hiato muito grande, né? Por acaso, assim, o último cara que eu anotei aqui, os últimos 3, foi o Litai, foi o Aldísio Filgueiras e o Márcio Souza, né? 3 caras também, gigantescos, né? O Aldísio e o Márcio, então, gigantescos, né? E plurais, né? Só que eu acho que não só o lance de meio que a esperança que eles tinham que a Zona Franca fizesse com que tivesse uma hecatombe cultural dentro da nossa cidade não vingou. Ao mesmo tempo, a gente teve o Collor, que fez tudo aquilo que ele fez com o cinema, então o cinema oblitorou, assim, se resumiu a quase nada dentro do mercado nacional, né? E aí a gente começou a ver algumas pessoas, por acaso, o Júnior Rodrigues é um cara que a gente não pode falar de cinema atual digital sem não falar do Júnior Rodrigues. Claro, o Júnior é um dos mais atuantes, né? E aquelas oficinas que o Júnior fazia ali na Valê, que fazia moleques interessados em fazer cinema, com aquela ideia meio Glauber Rocha, mas que vingou muita gente que saiu ali do Júnior. Hoje são cineastas que têm trabalhos reconhecidos, né? Sem falar os curtas, né? Que a gente tem várias cidades fazendo vários curtas também, né? Meninos de novos talentos aí. Porque o curta hoje também, Tati, a gente tem um maior acesso junto à população, porque o curta eu acho que talvez seja o formato de cinema que mais congratula dentro do formato de internet, né? E Rodrigo, mano, tu acredita que a gente já está com quase 10 minutos conversando? Eu acredito. Então deixa eu falar da moçada nova, rápido. Então, rapidinho, 1 minuto. Sérgio Andrade, cineasta amazonense reconhecido nacionalmente e internacionalmente. Aldemar Matias, que esteve aí no Amazonsat. Esteve aqui, nosso colega jornalista. Aldemar monstro, tá ganhando prêmio tudo que é canto. Keila Serruia, que tem um trabalho fenomenal. Fantástica. Michele Andros também. Sávio Estocco, que é um cara que se dedica a fazer o experimentalismo. Sim. Zé de Souza, que é um cara que vem de teatro e consegue fazer um mise-en-scène interessantíssimo. E aí eu vou falar do meu grupo, né? O Planos em Sequência, que são esse mané aqui, né? Claro, aí tem meu o amigo. Medina, Leonardo Mancini, o Mancha, né? É o primeiro amazonense a participar do Anima Mundi. É o primeiro amazonense a participar do Anima Mundi, o maior festival de Rodrigo, animação. vamos fazer assim. Na próxima participação, você já fala sobre essa nova safra e a gente já traz até pequenos detalhezinhos do que eles já estão produzindo. E na tua próxima participação, a gente já mete peia e fala mais sobre isso. Foi boa a primeira participação aqui? Sempre é bom. A gente já se conhece há mais de 20 anos, né, comadre? Claro, compadre. A interação entre nós dois é fácil, né? Fácil. Amigo, obrigada, viu? Agradecer, Tati, pela oportunidade. Pessoas, por favor, vejam mais filmes, ouçam mais músicas, leiam mais livros. É a única forma que a gente tem de se diferenciar de uma coisa que você tem cérebro, então utilize-o, faça ele funcionar. Verdade. Não é só músculo, né? Cérebro, por favor. Rodrigo Castro volta comigo na Coluna Geek já na semana que vem e ele vai falar também as formas que você pode interagir com ele e saber dos detalhes que eu quero saber da tua carreira também, viu? Não só dos outros, que tem muita coisa boa que você está aprontando que eu estou sabendo. Obrigada, querido.
Beijo, tá? Beijo. E a você que está aí, tá gostando do programa? Sim, ainda tem mais coisas. A gente vai encerrar com música. Daqui a pouquinho eu retorno com você. Não sai daí. Ainda falando sobre o aniversário de Manaus, dessa preocupação com a nossa cidade, com a identidade de pessoas que vieram lá do interior para morar aqui. Celdo Braga, meu querido, bom dia. Bom dia, obrigado pelo espaço renovado, pela sua alegria compartilhada com todos os telespectadores, que tenho certeza que prestigia muito o seu jeito de comunicar e o espaço que você concede para todos. Celdo, a gente, feito eu, você é uma pessoa que sai do Solimões, a gente vem ali você é do Alto Solimões, eu do Médio. Segurar aqui, e só o pezinho mostra aqui, cinegrafista, aqui do Hudson, olha aqui, olha. Isso daqui é um dos instrumentos produzidos pelo Celdo, João Paulo também, seu amigo, instrumentos que eles já trabalham juntos, né? Todos são produzidos por você aqui, Celdo? Sim, esses são, né? E são instrumentos que ele vai mostrar pra gente esse lado dele, que já o acompanha, a música. Desde o primeiro canto do passarinho, amigo? Música desde o primeiro canto do passarinho que já te acompanha, né, amigo? Isso é verdade. Isso não é verdade? É verdade. A música já vem com você já há bastante tempo, né? Há muito tempo. Celdo, o que representa essa data? Aniversário de Manaus para Celdo Braga. Celdo poeta, Celdo músico, Celdo escritor, Celdo preocupado com o meio ambiente, Celdo preocupado com pessoas da região norte. Eu sou de Benjamin Constant, mas Manaus me adotou de uma forma assim muito carinhosa. Então, essa é a minha cidade também. Eu tenho cantado Manaus em verso e prosa, tenho colocado música para enaltecer essa cidade e eu sinto muito orgulho de ser daqui, Caboclo. Celdo, eu poderia dizer que você, quando traz o elemento da natureza, do meio do mato, eu posso dizer que a gente não tira essa coisa de urbanidade. Manaus não tem tanto isso que a gente vê nos grandes centros, né? Você vê o interior falando uma linguagem e vê a capital falando outra, né? Aqui parece que tudo está meio misturado. O ser vivente da cidade ainda tem vergonha de ser do norte. A gente via que quando o cabra dizia assim, ixi, meu irmão, tu parece índio. Deus me livre se falasse isso pro cara. Parecia que tava dando surra de urtiga nele. Você vê que ainda existe isso em pleno século XXI aqui na nossa região? Tem, Manaus. Inclusive eu tenho um texto, eu tenho colocado em vários momentos, é bom, mesmo que seja hoje um dia de enaltecer a nossa terra, mas é bom que se diga também que Manaus também padece de uma coisa que eu estranho muito. E eu traduzi isso num poema. De tanto ver Manauara ficar de costas para o rio, falar que nem carioca, negar o valor, o brio de ser filho desta terra, sinto no peito um vazio. Manaus, a Paris dos trópicos, Boulevard flamboyant, não quer ser Porto de Lenha, esqueceu seu Deus Tupã, trocou o gosto da ingá pelo sabor da maçã. Aprendeu a comer churrasco, pizza com catupiry, tucunaré, escabeche, peixe cru, a sushi, deixando lá de escanteio o caldo do jaraqui. O dourado, a milanesa, é um dos pratos do mini, faz a moda portuguesa, cozido de tambaqui, sem o toque primoroso do molho da Murupi. Não sabe que Tucumã é palmeira com espinho. Muito menos descascá-lo, como quem faz um carinho, quando é recheio de pão, passa a ser x-caboquinho. Farinha, só branca e fina, um pó que nem é daqui. Amarela quebra os dentes, mal conhece o arini, torrada, forno de lenha, prensada no tipiti. Manaus, enquanto cidade, goza status de rainha, mas quando cair em si, adoecer, ficar sozinha, não terá para remédio uma casa de farinha. Ser Manaus, desse poema do Celdo, é assumir também que a gente parece que com o tempo está perdendo a nossa própria identidade, esquecendo que a gente tem que cuidar mais do que a gente lutou por tanto tempo nessa vida. Eu falo isso porque, assim, eu já briguei muito com Manaus,
Já briguei, como toda boa relação, né? Mas eu lembro que quando eu me trazia para cá, fugida de casa com 16 anos no meio de um barco lá, até rimou. Poxa. E eu vi que aqui estavam todos os meus sonhos plantados. Então, quando eu achei que Manaus não estava me dando, eu brigava com a própria Manaus e falava que aqui não prestava para nada. Você acha que isso também, isso aqui é uma meia-culpa, que depois eu passei a agradecer muito, porque ela me bateu para eu aprender. Uhum. Você acha que isso também as pessoas têm que começar a fazer as pazes com essa Manaus, que não tem culpa de estar da forma que está, mas sim das... Por isso que eu te trago para falar sobre pessoas, sobre a identidade, que a gente tem que cuidar mais da nossa Manaus ao invés de reclamar muito dela? Pois é, essa reflexão, Tatiana, ela é sempre muito bem-vinda em momentos que a gente está tendo uma celebração, né? Eu trago aqui, por exemplo, um poema do meu irmão, Eliberto Barroncas, que também, dentro dessa condição reflexiva e crítica de ver Manaus, com os olhos de quem nega-se dentro dessa paisagem, ele tem um belo texto assim também, que diz o seguinte: pedras do porto da cidade, na verdade, pedras duras, do portão da face escura, onde a cidade se escondeu. E se perdeu como canção, que nega as flores do seu chão para cantar outro lugar. Então canta, Manaus, filha da tribo, canta hoje o teu castigo de ser rio vivendo o mar. Mas de tantos amores aí, Celdo também tem a sua homenagem. Esse bate-papo tá gostoso, né? Olha o que ele falou para Manaus. Para homenagear a minha cidade. Manaus é menina de todos os olhos, cabocla risonha da beira do rio, morena, vistosa, coberta de encantos. Na dança da vida está sempre no cio, está sempre desperta e de braços abertos. É gente que chega de todo lugar. Manaus é tão boa pra gente viver, de dia e de noite pra gente sonhar. Às vezes, olhando Manaus lá de cima, a luz do neon ou a luz do luar, parece uma nave pousada na selva, parece um navio no meio do mar, vestida de seda ou vestida de chita. Manaus é bonita, vaidosa, cunhã. Tem lá seus defeitos, enfim, é humana. Cidade do hoje e do meu amanhã. Parabéns, Manaus. Eu juro que te amo.